Muito bom estar com você novamente nesse 16º dia de campanha de jejum e oração de 40 dias. Vamos avançar? Hoje vamos lançar alguns fundamentos bíblicos que eu compilei dos folhetos de evangelismo produzido pela obra missionária chamada da Meia-Noite. Você deve conhecer. E eu quero indicá-la para o seu crescimento espiritual. Você pode acessar o site e verificar diretamente o link no nosso site beracote.org. Eu acredito e penso que você também, que a Bíblia é a única regra de fé e prática e conduta dos verdadeiros cristãos. 2 Timóteo 3,16 afirma que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mateus 24:35 também diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o que a Bíblia fala sobre a reencarnação? A Bíblia é a verdade, é a única verdade. O que ela fala sobre a reencarnação? Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício único de Jesus, ao morrer na cruz, é mais do que suficiente para libertar dos pecados e nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Todo ensinamento bíblico é no sentido de que só poderemos morrer uma única vez, até o juízo final de Deus. Jesus não somente ressuscitou 3 dias após a sua morte, como também incluiu a ressurreição entre os seus milagres, em João 11, versículo 11. Outras passagens falam da ressurreição, Daniel 12, versículo 2, Isaías 26, 19, 1 Coríntios 15, versículo 21, João 5, 28, Atos 24, 15, e por aí vai. Em todos esses trechos, ressuscitar significa o retorno do Espírito ao seu próprio corpo. E ressuscitar não significa reencarnar, porque a ênfase da reencarnação é voltar numa outra situação, para uma evolução, para uma purificação em um outro corpo. Então, quem são os espíritos que se manifestam através dos médiuns? A Bíblia nos ensina que todos eles são espíritos enganadores, enviados por Satanás para enganar os que não desejam receber o evangelho da salvação. 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E a reencarnação? Existe? Se não existe, o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? A resposta está em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Somente através da nossa fé pura e incondicional é que obteremos a salvação mediante Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Não há outro caminho e nenhuma outra verdade além dessa. E os mortos não podem se comunicar com os vivos? Segundo a Bíblia, os mortos não mais possuem conhecimento das coisas dessa vida e, portanto, não se manifestam aos vivos,
aguardando a hora da ressurreição para o juízo. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó, capítulo 7, versículo 9. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, versículo 3. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 5. E em Isaías 38, 18, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Levítico 20, versículo 6. Lembram-se de Saul? Porque ele morreu quando o reino foi tirado dele, porque desobedeceu a Deus, e a desobediência também é feitiçaria, é rebeldia, são pecados semelhantes. 1 Crônicas 10, versículo 13, assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, uma adivinha. Então, e esses espíritos malignos? Segundo a Escritura, Satanás, no seu afã de enganar, se apresenta sempre como um espírito bom. Não é de se admirar. Em Ezequiel 28 fala da queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos que foram com eles. Amados, são muitos espíritos malignos tentando enganar o ser humano, se passando por bom, se passando por médicos, se passando por doutores, se passando por arquitetos famosos, por reis e rainhas, e muitos têm sido enganados, têm entrado nesse jogo do diabo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14. E Jesus disse sobre ele: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. João 8, versículo 44. O apóstolo Paulo nos faz uma advertência, e ele recebeu o evangelho não de homens, nem de vivos, nem de mortos, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas 1, versículo 11 e 12. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. 2 Coríntios 11, versículo 3. Significa, se você faz isso, você está entrando nesse jogo, nessa astúcia demoníaca, promovida por espíritos malignos enganadores. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vejam vocês as divulgações em torno de espíritos, de uma comunicação entre vivos e mortos,
vejam em psicografias, em materialização. Não existe. Ou melhor, existe porque é promovida por espírito maligno. É um engodo dos espíritos malignos, mas só tende a te afastar de Deus. Me diga uma coisa, você tem um pouquinho de inteligência? Para que você precisa de intermediário para chegar a Deus se você pode ir direto por Jesus Cristo? Jesus Cristo diz que é o único mediador entre Deus e os homens, e ponto. Não precisa de espírito algum. Então toma cuidado para não ser enganado. O que você deve fazer? Meu amigo, tudo o que se disse aqui é sério, verdadeiro, e deve ser levado em conta para que você também não seja enganado pela serpente que é Satanás. Há somente uma vida e uma única oportunidade para escolher. Fica aqui o convite de Deus para você. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Entregue hoje mesmo a sua vida a Cristo, pois somente Ele pode dar a vida eterna. Um lembrete para você, Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Logo, só Jesus é o caminho, só nele podemos confiar plenamente. Deus te abençoe abundantemente. Amanhã eu volto com mais uma série, O Mundo Espiritual.